Você acredita que controla seus próprios desejos? Antes de responder, saiba que a história está repleta de homens que acreditaram nisso e caíram. Este vídeo traz uma verdade crua e direta, uma lição que pode proteger tudo o que você construiu. Se você já viu alguém perder tudo por causa de uma decisão impulsiva, digite "eu sim" nos comentários. E não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo, porque a mensagem que entregaremos no final pode mudar o rumo da sua vida. Fique até o último segundo. Desde os primórdios da civilização, o desejo sexual foi a isca mais eficiente para derrubar homens poderosos. Friedrich Nietzsche enxergava isso com brutal clareza. Ele não odiava as mulheres. Ele enxergava a realidade sem a névoa da ilusão. Quando alertou, ao ir ter com uma mulher, não esqueça o chicote. Não falava de violência, mas da necessidade absoluta de estar em guarda. O sexo, para Nietzsche, era a alavanca que mulheres sem virtude usavam para subjugar homens que dominavam exércitos, construíam reinos e escreviam suas próprias histórias. O que move o homem para a sua própria destruição não é o amor, nem a parceria, nem o respeito. É a fome da carne, o desejo cego, o impulso que faz a cabeça pequena comandar a cabeça grande. E se você não dominar essa força dentro de você, será apenas mais um nome esquecido na poeira da história, vítima de uma armadilha antiga como o próprio mundo. O primeiro passo é reconhecer que o inimigo não está lá fora. Ele já está dentro de você, esperando o momento certo para puxá-lo para o abismo. Se reconhecer que o inimigo está dentro de você é o primeiro passo, o segundo é entender como ele se alimenta. Nietzsche, ao observar o mundo com olhos que poucos ousavam abrir, percebeu que a queda dos homens raramente vinha de batalhas perdidas no campo de guerra, mas de combates travados entre paredes silenciosas, onde o desejo encontrava terreno fértil para destruir aquilo que a disciplina levou anos para construir. Ele via a mulher sem virtude não como uma figura maligna por natureza, mas como alguém que, sem lealdade ou sabedoria, transforma sua única arma, a sedução, em instrumento de poder e destruição. Em suas obras, Nietzsche deixou claro que quando uma mulher busca apenas manipular, sem trazer consigo honra ou humildade, ela se torna uma força devastadora. Ele escreveu que, quando a mulher tem inclinações acadêmicas, geralmente há algo errado com sua sexualidade. Uma crítica direta àquelas que, incapazes de raciocinar com clareza, recorrem ao que podem controlar, o desejo masculino. Essas palavras não foram um ataque gratuito, mas um aviso sobre a natureza de relações baseadas em poder e não em virtude. O perigo não reside apenas na beleza ou no charme, mas na ausência de valores que sustentam qualquer construção sólida. Homens que ignoram essa realidade acreditam erroneamente que podem mergulhar em águas profundas sem se afogar. Eles acreditam que conseguem dominar o jogo quando, na verdade, são apenas peças sendo movidas. A linha entre o prazer momentâneo e a ruína completa é mais fina do que parece, e muitos só percebem isso quando já estão afundando. Se você já testemunhou alguém perder o controle por ignorar esse aviso, compartilhe sua visão nos comentários. Sua experiência pode abrir os olhos de quem ainda caminha inconsciente para a própria destruição. O que Nietzsche alertou no passado ainda ecoa no presente, e o caso de Shannon Sharpe é a prova viva disso. Um homem que superou a pobreza, rompeu todas as barreiras e construiu um império respeitado pela força de sua mente e pela disciplina do seu corpo. Mas, como tantos outros antes dele, não foi vencido em batalhas públicas, nem derrotado por inimigos declarados. Sua maior ameaça surgiu no campo invisível da tentação, onde a perda de controle custa mais caro do que qualquer derrota profissional.
Sharp agora enfrenta acusações que colocam tudo o que conquistou em risco. E o mais cruel dessa realidade é que, mesmo que as acusações sejam infundadas, a simples suspeita já é suficiente para manchar um legado inteiro. Nietzsche teria observado esse caso com a mesma expressão fria e lúcida que manteve diante dos dramas humanos. Quando o homem acredita estar acima das armadilhas do desejo, é quando está mais vulnerável. O problema nunca foi a força do inimigo externo, mas a fraqueza diante do apelo interno. Uma mulher que não construiu impérios, que não carregava um nome a proteger, conseguiu, com poucas palavras bem lançadas, ameaçar a ruína de décadas de trabalho duro. O alerta é claro: nenhuma conquista é forte o suficiente se você entrega seu destino a quem não tem nada a perder. A reputação que levou uma vida para ser erguida pode ser reduzida a cinzas em um único instante de descuido. Se você entende o quão frágil é o castelo da sua vida diante dos impulsos não controlados, comente "Eu entendi" e fortaleça essa corrente de consciência. Muitos ainda caminham cegos, que não sejamos nós. Se antes a queda de um homem se dava nos bastidores, hoje ela acontece sob os olhos famintos de uma multidão. O Tribunal da Opinião Pública não espera provas, não aguarda investigações. Ele se alimenta de suspeitas, de escândalos, de sangue fresco. Nietzsche sabia que a loucura coletiva era infinitamente mais perigosa do que a insanidade individual. Em indivíduos, dizia ele, a insanidade é rara, mas em grupos, em partidos, em épocas inteiras, é a regra. Vivemos tempos em que uma acusação pode custar mais do que uma condenação formal. A verdade se torna irrelevante diante do espetáculo, e a reputação é devorada antes mesmo que o homem tenha a chance de se defender. O mundo moderno transformou o velho campo de batalha em uma arena pública, onde qualquer deslize vira alimento para a multidão insaciável. E a armadilha agora é dupla. Não apenas a mulher sem virtude continua a utilizar o desejo como arma, mas a própria sociedade encoraja e amplifica o impacto da acusação. Homens que acham que podem brincar com o fogo sem se queimar são os primeiros a serem arrastados pela maré de indignação fabricada. Você percebe como o jogo mudou, mas a essência do risco continua a mesma? Se você entende o perigo silencioso que ronda aqueles que esquecem de se proteger, escreva "Estou alerta" nos comentários. A sua voz pode acordar quem ainda acredita que está seguro. Agora, mais do que nunca, manter o autocontrole é uma questão de sobrevivência. E o que vem a seguir vai mostrar por que isso é a base de toda a verdadeira força. A verdadeira força de um homem nunca se mede apenas pelos impérios que ele ergueu, pelos inimigos que derrotou ou pelas riquezas que acumulou. A verdadeira força está em sua capacidade de vencer a si mesmo. Nietzsche ensinava que o verdadeiro homem, o Übermensch, é aquele que domina os impulsos que o escravizam, aquele que transcende a busca fácil por prazer para se tornar senhor do próprio destino. Se você não controla sua fome, não é livre. Se você não diz não ao que enfraquece sua alma, está acorrentado, mesmo que o mundo aplauda sua aparente liberdade. A vitória contra o mundo exterior é vazia se você foi derrotado por seus próprios instintos no campo interno. Muitos homens caem não porque eram fracos em suas batalhas externas, mas porque nunca aprenderam a lutar contra si mesmos. Diante da tentação, o verdadeiro homem não corre, mas também não se entrega. Ele observa, reconhece o perigo e segue em frente sem se deixar capturar. Beleza sem virtude, sorriso sem caráter, admiração sem lealdade, tudo isso é isca. E somente o homem que vê além das aparências sobrevive e prospera. Se hoje
Você deseja ser mais do que apenas mais um nome perdido na história. Comece dominando o seu desejo. É aqui que começa a verdadeira grandeza. Não ser controlado por impulsos, mas conduzir a própria vida com sabedoria e força inabalável. Se essa mensagem fez sentido para você, comente "disciplina acima de tudo" e mostre que ainda existem homens prontos para se levantar contra a maré. Porque dominar-se é o primeiro passo para conquistar qualquer outra coisa. Prepare-se, porque a mensagem final trará uma verdade que poucos ousam encarar. Chegamos ao ponto crucial. Se você entendeu tudo até aqui, já sabe que o maior perigo para o homem forte não vem dos inimigos declarados, mas dos desejos que ele não controla e das armadilhas que ele não enxerga. A história de Shannon. Sharp é apenas mais uma entre milhares. Um império inteiro pode ser reduzido a cinzas, não por guerras, não por derrotas públicas, mas por uma escolha mal feita no silêncio do desejo. Nietzsche alertava que lutar contra monstros exige atenção, constante para não se tornar um monstro também. O mesmo vale para quem luta contra as tentações. Se você cede ao prazer sem honra, já começou a cair, e ninguém chorará por sua destruição. A multidão apenas aplaudirá enquanto assiste sua ruína. O mundo moderno não perdoa a fraqueza disfarçada de confiança. A beleza, o sorriso, a falsa admiração, tudo isso pode ser uma armadilha mortal se você não aprender a ver além da superfície. Em tempos de caos, o homem que sobrevive é aquele que constrói fortalezas não apenas ao seu redor, mas dentro de si. Fortalezas feitas de disciplina, de sabedoria, de autocontrole. Se você valoriza tudo o que construiu, trate sua alma como o bem mais precioso. Não entregue sua vida a quem não tem nada a perder. Não sacrifique seu nome por prazeres momentâneos. Proteja seu império como se cada passo em falso fosse o último, porque pode ser. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir e escreva nos comentários: "Eu protegerei meu legado", para que o mundo saiba que ainda existem homens conscientes do que realmente importa. Essa foi a mensagem que poucos têm coragem de dizer, mas que pode salvar sua vida inteira.